Damos início neste momento à nossa audiência pública promovida pelo Movimento Regional sobre Pedágios, com o intuito de acolher as opiniões e posicionamentos das lideranças e comunidades da Serra Gaúcha acerca do plano de concessões das rodovias gaúchas apresentadas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e saudar os seguintes autoridades presentes, as quais convidamos para compor a mesa principal. O secretário de Parceria e Concessões do Estado, Leonardo Busato, e sua equipe, que se dispuseram a estar aqui conosco nessa noite. Obrigada, secretário. Convido para fazer parte meu colega deputado Pepe Vargas. Obrigada pela presença, deputado. Presidente da MESNI e prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin. Vice-presidente da MESNI e prefeito da cidade de Caxias do Sul, prefeito Adiló de Domênico. Presidente da Câmara da Indústria e Comércio da Serra Gaúcha, a SIC Serra, senhor Elton Gialdi. Presidente da Frente Parlamentar de Discussões e Fiscalização de Concessões Rodoviárias do Polo Caxias do Sul, vereadora Denise Pessoa. Representando a Frente Parlamentar Regional para amenizar os impactos do pedágio, o vereador Gilberto Amarante. Me permitam cumprimentar a todos, para a gente não citar prefeito, representante. Acho que a gente está aqui com um objetivo único, que é discutir o que nós teremos de resultado. Me permita só cumprimentar o nosso presidente da Câmara de Farroupilha, o nosso vereador. E senão a gente cita todo mundo, esquece um, e aqui a gente está para trabalho. Então, me permita, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria a gente ver o interesse da nossa região num tema tão importante, e a gente sabe que é um momento do diálogo, é um momento da gente propor, da gente discutir, da gente também divergir, mas aqui a gente está para achar as nossas convergências, porque o nosso secretário leve ao governador do estado o que a região espera, o que a região quer. Então, acho que isso é o mais importante. Também o representante do vereador Neril Carteiro está aqui conosco. Essa audiência é de caráter extraoficial e foi solicitada junto ao Executivo Gaúcho com o intuito de ampliar os debates sobre o tema de pedágio, ao mesmo tempo em que buscamos convergir os posicionamentos e defender de forma propositiva e unificada as sugestões e melhorias referentes ao projeto apresentado. Com base nos posicionamentos e informações levantadas aqui nesta noite, iremos formular um documento com todas as reivindicações e sugestões dos senhores e senhoras aqui presentes, o qual será protocolado junto ao Governo do Estado, representando o posicionamento, os desejos e os anseios da Serra Gaúcha em relação ao plano de concessões das rodovias. Essa audiência também tem o intuito de aprofundar a discussão sobre o tema, visto que em outras oportunidades já foram colocadas as informações sobre os conceitos gerais sobre as concessões. Por isso, solicitamos ao secretário Busato e sua equipe que na sua apresentação exponham para nós em maiores detalhes sobre quais as obras serão implementadas aqui na Serra, os investimentos projetados para as rodovias da região, maiores detalhes sobre duplicações, novos acessos, rótulas, viadutos, correções de traçados, quando essas obras serão executadas e as garantias contratuais do que está sendo proposto no plano. Lembrando que a todos que teremos um tempo de 20 minutos para a apresentação do secretário, ainda 7 minutos o pessoal que está aqui na mesa conosco, e depois será aberto para a comunidade que já tem feito a sua inscrição. De imediato, passo a palavra ao secretário e agradeço mais uma vez a presença de todos. Primeiramente, quero desejar boa noite a todos aqui nessa noite fria, mas agradável, aqui em Farroupilha. Saudar a deputada Fran Somenzi, que junto ao Executivo aqui intercedeu e fez a interlocução para nós organizarmos essa nossa reunião na noite de hoje. Então, agradecer, deputada, pela essa oportunidade agora aqui em Farroupilha. Já estivemos em Caxias, em Bento, hoje mesmo estive na Feliz,
na 5ª reunião do Parlamento Regional. Queria saudar o deputado Pepe Vargas também, que já conversamos algumas vezes, prefeito Adiló, prefeito de Caxias, Adiló de Domênico, prefeito Fabiano Feltrin, presidente da Amnese também, que já conversamos algumas vezes. Aqui os nossos vereadores, Elton Gialdi também, né? Muitas conversas e debates, né, Elton, há bastante tempo temos feito aqui. Saudar os nossos vereadores também presentes, vice-prefeitos, lideranças comunitárias, empresariais. É um prazer estar aqui hoje. Comigo, acompanhando está o engenheiro Wilson, da nossa equipe também, justamente porque o objetivo, deputado, aqui, até porque eu sei que os senhores já viram algumas vezes, eu não vou consumir o tempo tão importante de ouvir falando. Então, o nosso objetivo aqui hoje é fazer uma apresentação mais detalhada do que foi colocado pela deputada Fran Sommens, dos investimentos, dos prazos, do montante, e também fazer um diálogo de como a gente pode construir um projeto melhor. Acho que esse é um ponto fundamental. O que nós temos aqui é uma proposta, e como toda proposta, ela é construída. E ela pode sim e deve ser alterada. Porque quem conhece a realidade da região, o prefeito Adiló, o prefeito Feltrin, são os senhores, são as lideranças comunitárias, são as lideranças empresariais, são os deputados que viajam, deputada Fran, toda semana, ouvindo as pessoas. Então, para dar um exemplo, conversando com a deputada antes da reunião, a gente já verificou que algumas interseções que são entradas, eles estão que ser incluídas no projeto. Porque são comunidades que talvez a gente não identificou no projeto inicialmente, mas que precisa uma rotatória, um viaduto, uma via marginal. Então esse trabalho é fundamental, que a gente possa acolher dos senhores, e não precisa obviamente ser aqui, porque na verdade esse é um processo que é construtivo e colaborativo, mas que a gente possa receber por escrito, formalmente, e eventualmente até marcar novas conversas aqui ou em Porto Alegre para a gente aprofundar o debate. Eu trouxe aqui uma série de lâminas que eu obviamente vou deixar à disposição, é um material público, que a gente procurou focar e demonstrar o que nós queremos dizer com investimentos, né? Porque a gente tem assim, são 10,6 bilhões de investimento, ok, 4 bilhões em 5 anos, ok, mas o que é isso na vida das pessoas? O que isso muda em quem transita por essas rodovias entre nós, horrorosas, inseguras, que nós temos hoje na Serra Gaúcha? É uma vergonha, eu tenho dito aqui sem nenhum problema, é uma vergonha que nós tenhamos a capital do estado ligando ao maior polo econômico do estado do Rio Grande do Sul com essas rodovias. A 122, a 453 eu nem vou falar, porque entre Bento e Farroupilha, enfim, é inaceitável. A 446, todas elas são inaceitáveis, um estado do tamanho do Rio Grande do Sul, com a potência econômica e a região da Serra Gaúcha ter essas rodovias. Portanto, a gente quer demonstrar os investimentos previstos. Para financiar esses investimentos, a proposta é sim ter praças de pedágio, onde as pessoas paguem uma tarifa módica, tão módica quanto possível, mas que financie os investimentos, porque ela é uma parceria público-privada. O privado, a empresa não vai vir aqui, que nem o governador disse hoje de manhã numa reunião, não vem um empresário aqui, que legal, eu adoro o Rio Grande do Sul, vou aqui perder dinheiro. Ele vai vir aqui legitimamente fazer um investimento bilionário, mas ele vai querer ter o retorno lá na frente. Essa é a proposta. Então eu vou pedir para o Wilson passar lá diretamente, eu vou poupar os senhores das discussões mais gerais, que eu acredito que todos já estão a par. No slide 59, a gente fez aqui, deputada, eu não sei se é possível ali para apontar, porque senão a gente vai ficar... Eu sei que os senhores não vão conseguir enxergar com todo o detalhamento, mas eu vou só apontar e demonstrar alguns exemplos, e depois eu peço para a organização do evento de deixar à disposição, porque essa é uma apresentação que eu fiz exclusivamente para essa audiência, focada aqui na cidade de Farroupilha e região. Farroupilha está no bloco 3 de concessão. Esse bloco tem um investimento previsto de 2,9 bilhões, sendo 1,2 bilhão nos primeiros 5 anos. Mas o que significa 1,2 bilhão em 5 anos? Eu vou demonstrar. Esse é um mapa que demonstra a situação das rodovias deste bloco. Esse bloco inclui desde a região metropolitana de Porto Alegre, em São Leopoldo, passando pela Serra aqui, Caxias, Bento, Garibaldi, Farroupilha,
Flores da Cunha, Antônio Prado até Vacaria. Esse é o cenário atual. Vermelho, pista simples, azul, pista dupla. Pista dupla não significa que está em boa qualidade, simplesmente que tem 2 pistas, porque a gente sabe que entre Farroupilha e Caxias está um horror. Essa é a situação atual. Pode passar ali, Wilson. Em 5 anos, nós prevemos fazer a duplicação de todo o trecho da 453 entre Bento e Farroupilha, todo trecho entre São Vedelino e Farroupilha, entre Garibaldi e Bento, e ainda tem um compromisso nosso de estudar, tem um compromisso com o prefeito de Carlos Barbosa, o trecho que seria duplicado no ano 9, duplicar também no 5º ano. Todo esse nosso triângulo aqui do polo rodoviário da Serra seria duplicado em 5 anos. São 102 quilômetros em 10 anos. E mais 14,4 após o 12º. Ou seja, no 3º e no 4º ano, após a assinatura do contrato, assinando o ano que vem, em 2025 e 2026, nós teríamos todos os trechos da Serra, da 122 a 453, duplicados. E não é só duplicado, é duplicado com rotatórias, com viadutos, com interseções, com marginais, com sinalização e com pavimento adequado. A gente se acostumou mal, a gente anda em estradas péssimas e ainda acha boa. E ainda paga pedágio. Já existe pedágio, Flores da Cunha e Portão. Ou seja, a gente paga e não recebe. Pode passar ali, Wilson. Terceiras faixas, já não é mais pista dupla, é pista tripla, previsto aqui. No ano 3, entre Bento Gonçalves, na chegada de Farroupilha, ou seja, 3 pistas, e também 3 pistas entre Farroupilha e Caxias do Sul. Teremos 3 pistas, porque realmente a demanda hoje já é muito maior do que a capacidade para uma pista dupla. Pode passar. Aqui o conjunto de intervenções que serão feitas em 30 anos só nessa região da Serra Gaúcha. Duplicações, terceiras faixas, acostamentos, intervenções, passarelas, marginais, pode passar. Aqui eu vou detalhar, então, mas só para noções. Todas as melhorias e interseções são as bolinhas aqui, ó. Olha quantas bolinhas nós temos aqui entre Farroupilha, Caxias, Bento. São diamantes, que são rotatórias que passam uma por cima da outra. Grosso modo, para nós que não somos engenheiros, é um viaduto. Diamante com rótula, que é um viaduto com uma rótula embaixo. Passagem inferior, que é uma passa por baixo da outra. Retornos, rótulas alongadas, rótulas simples. Eu já vou explicar o que é cada uma delas. Pode passar. Obras de arte especial, viadutos e pontes. 30 novas obras de arte. Olha quantos aqui, ó. Um monte de bolinha amarela em Farroupilha. Alargamento e reforço. Alargamento é quando é pista dupla, uma ponte vai ter que ser duplicada, ou reforço porque ela precisa ter mais estrutura para aguentar uma demanda maior de veículos. Pode passar. Aqui a gente trouxe aqui só o retrato do triângulo aqui, né? Entre São Vedelino, Farroupilha, Bento até Caxias. Ou seja, aqui são rótulas alongadas. Eu já mostro o que é. É rótulas onde o carro ele pode seguir viagem sem precisar parar, ou fazer o retorno sem desacelerar. Ele vai, não existe mais cruzamento de rodovia. O que existe nessas rodovias gaúchas é um crime, em que o veículo tem que cruzar ao outro lado para atravessar. Isso não existe mais. Uma rótula alongada, ele vai, desacelera, faz o contorno, acelera e depois entra à direita ou à esquerda. Eu vou explicar o que é isso aqui. Então, rotatória alongada, rotatória alongada, rotatória alongada. Diamante é um viaduto. Outro viaduto aqui, rota alongada. E um grande viaduto no entroncamento da 122 com a 453. Aqui eu vou trazer um desenho. Além de pista tripla, 2 quilômetros antes de chegar em Farroupilha, na 453, além de toda a duplicação também e os investimentos aqui previstos. Pode passar, Wilson. O que nós estamos falando? Por exemplo, aqui do outro lado, Carlos Barbosa, Garibaldi. Uma mudança no perfil da rodovia, colocando rotatórias, vias marginais, viadutos, para mudar o retrato da rodovia que
no jargão popular, tem um monte de gambiarra. São obras de arte para tornar a rodovia uma rodovia expressa, em que os carros possam andar 80, 100 km por hora com segurança. Pode passar, Lívios. Aqui, outros exemplos, aqui, ó, duplicações de pontes. Aqui, que hoje é pista simples, teria pista dupla, com um viaduto para passar de uma rua de um lado da rodovia para o outro lado. Pode passar. Aqui, o entroncamento entre a 453 e a 122. Como é que é hoje? Aqui, se eu não me engano, é a Tramontina, né? Se eu não me engano, se eu falar bobagem, me corrijam, mas acho que aqui é a Tramontina. Tem uma rotatória. Uma rotatória, num entroncamento como esse, não existe. O que vai ter é um viaduto, em que os veículos vão passar por cima da rodovia, quem vem da 453, e quem vem aqui da 122, e quem vem da 453 vai poder entrar na rodovia na 122, aqui sem parar, ou retornar por baixo do viaduto. Ou seja, vai ter um viaduto. Depois eu vou mostrar o valor desse viaduto, quanto que custa um viaduto como esse, que nunca vai acontecer com dinheiro da EGR, e não sei quando vai acontecer com dinheiro do DAER. Ou seja, nós teremos um grande viaduto, talvez o maior nó logístico da Serra Gaúcha hoje, que é o entroncamento da 453 com a 122, mudando completamente o perfil. Então, só um exemplo ali, em que a gente demonstra a mudança de perfil da rotatória. Pode passar. Eu trouxe algumas obras e ampliações e melhorias em Farroupilha. Aqui, a gente estava conversando assim, ninguém tem de cabeça onde é que é o quilômetro da rodovia, nem nós. Mas a gente trouxe com o quilômetro da rodovia, que depois fica à disposição para identificar, isso aqui é no bairro tal, na rua tal. A gente não tem esse conhecimento como vocês têm, mas para demonstrar o conjunto de intervenções que nós temos somente em Farroupilha. Pode passar, Lívios. Então só em Farroupilha, no ano 3, a duplicação dos quilômetros 105 ao 119, aqui da 453, mais uma faixa adicional aqui no final, que é esse verdinho na 453. No ano 4, toda a duplicação de São Vedrino na Farroupilha, e no ano 13, a faixa adicional aqui de Farroupilha até Caxias, com todas as intervenções. Então são 15 adequações de acesso só em Farroupilha. 10 até o ano 3, 2 até o ano 4 e 3 até o ano 7. Então a gente, por exemplo, aqui, alargamento da ponte sobre o Rio Barracão. Então nós estamos vindo de Bento para Farroupilha, no quilômetro lá 105. Então vai ter um alargamento, ou seja, uma ponte de via única, via dupla, passando aqui em cima do Arroio Barracão. Pode passar, Wilson. O que é uma rótula alongada? Aí eu trago para os senhores terem uma noção. Aqui é no quilômetro 106,7, vindo ainda em direção à Farroupilha. Como é que hoje o motorista faz? Ele para de um lado da via, espera os carros passar, cruza a via e vem para o outro lado, para fazer um retorno. O que é uma rótula alongada? Ele vai passar a vir 2 pistas, em direção à Farroupilha. Se ele quiser dar o retorno, ele vai vir por dentro da rotatória, desacelera, acelera, dá o retorno e faz o retorno, sem cruzar a frente de ninguém. Ele não vai cruzar, porque esses carros vão continuar para Farroupilha, quem vem de Farroupilha em direção a Bento vai continuar, e esse veículo vai acelerar e vai se juntar à via depois. A mesma coisa. Ou seja, não existe mais cruzamento entre um carro de uma pista para outra. Imagina um caminhão vindo, subindo ou descendo a serra, e o outro caminhão querendo fazer o retorno. O que acontece todos os minutos aqui na serra. Isso não vai mais acontecer. E ainda as entradas para os bairros de maneira adequada. Caso alguém queira vir do bairro para cá, em direção a Bento, vai para lá. Caso alguém queira sair do bairro, eles entram na rodovia e já faz o retorno e vem em direção à Farroupilha. Isto é uma rótula alongada. Isso é um dispositivo seguro. Não são essas rótulas que nós temos aqui hoje, que as pessoas ficam dando volta e ficam parados e ficam à mercê de acidentes. Então, uma rota alongada no quilômetro 106,7, então é de Bento para Farroupilha, pode passar. Aqui,
Uma outra rótula alongada no quilômetro 109, então vejam como é que é hoje. Para atravessar, as pessoas atravessam de um lado da rodovia para o outro, vai ser uma rótula alongada, ou seja, ela vai ter que entrar aqui, dar a volta e entrar aqui. Ninguém mais cruzando à frente de ninguém. Pode passar. Alargamento da ponte sobre o Arroio Buriti e nova ponte viaduto, ou seja, tem uma ponte ali, vai ser duplicado no quilômetro 110, pode passar. Uma rota alongada no quilômetro 113.8, vejam como é hoje. Então, se o motorista quiser passar, ele vai ter que atravessar a frente de uma das vias e entrar aqui, não vai ter que fazer mais, ele vai entrar na rodovia, vai dar a volta aqui e vai vir para cá, em direção a Farroupilha, ou em direção a Bento, ele vai para lá. Também completamente diferente. Aqui, uma outra rota alongada, vejam o tamanho da confusão que é ali. E aqui seria uma rota alongada do mesmo perfil, ou seja, vem por aqui, dá a volta, ou vem para cá, ou entra direto aqui, ou seja, não vai ter mais aquela confusão que existe hoje. Pode passar. Outra rótula alongada no quilômetro 118 também, tenho aqui uma rotatória pequenininha, então ele vai ter uma rotatória grande, com todo espaço para poder entrar na cidade. A gente vê como é que é hoje, bem complicado. E aqui, uma passarela. Essa questão da passarela, que está aqui, essa cor roxa, ele é fundamental. A gente vai mostrar aqui que tem poucas passarelas previstas, mas justamente porque nós precisamos da informação de quem conhece a rodovia, porque a gente não pode ter mais gente atravessando a rodovia. Imagina a pista dupla com um canteiro no meio. Então nós precisamos saber onde é que as pessoas atravessam hoje, onde é que tem atropelamento, onde é que tem acidente. Vamos colocar mais passarelas. Pode passar, viu, por favor. Aqui um viaduto na rótula 119.45, ou seja, vai ter um viaduto por cima da rodovia para atravessar a rodovia, não vai ter que mais fazer aquelas rotatórias perigosas. Então é bom para os moradores dos dois lados da rodovia. Pode passar, por favor. Então não vai ter mais essas alças em que as pessoas fazem a volta, param no canteiro e atravessam, como eu falei, vai ser tudo rótula alongada. E aqui eu começo a descer, então eu vim da 453, Bento, Farroupilha, agora de Farroupilha descendo em direção ao São Vedelino. É uma rótula no quilômetro 60.48. Aqui é uma ponte, um viaduto que vai ter no quilômetro 59.92. Vejam aqui que hoje a pessoa tem que atravessar a via para poder seguir para essa direção. Vai ter um viaduto em que ela vai passar por cima da rodovia, sem mais cruzar a frente de nenhum outro veículo, nenhum outro caminhão. Aqui um alargamento sobre a ponte sobre a linha férrea, então uma rótula alongada, né, por cima, sem ter mais nenhuma atravessar a frente de outra rodovia. Pode passar, viu? Um viaduto no quilômetro 57. Aqui é o entroncamento que eu falei, lá da Tramontina, então é um viaduto enorme aqui no entroncamento da 453 com a 122, e nós vamos descendo aqui na 122, pode passar. Oi? Aqui é... Então pode, desculpa, então, como eu falei, a gente conhece pelos quilômetros, a gente não conhece exatamente aqui, vocês já, muitas vezes olham e já tem, então assim, um viaduto como esse, quanto tempo o DAER demorará para fazer? A gente pode fazer um bookmap. Eu digo que vai demorar 20 anos. Talvez 15, talvez 12, talvez 8, talvez 30. Quanto tempo? Não sei. Aqui também um dispositivo de diamante, que é um viaduto por cima da rodovia, quilômetro 55.6. E aí nós vamos descendo. Pode passar, viu? Uma outra rota no quilômetro 53.9. Uma outra rótula alongada no quilômetro 51.5. E uma outra rótula no quilômetro 50.6. Pode passar. E aqui um resumo dos investimentos só em Farroupilha. Vão ser 514 milhões de reais em toda a concessão, 206 de ampliações, 88 milhões de melhorias, 220 milhões em adequações e outros investimentos. Hoje, 28 quilômetros, somente no município de Farroupilha, é pista simples, 7 é pista dupla, 35 quilômetros. Ao final da concessão, teremos 28 pista dupla e 7 pista tripla. E aqui
quero fazer um elogio aqui às cidades da Serra, que têm trabalhado em parceria com o SIC Serra, Cored, grupo técnico, fazendo um trabalho excepcional aqui. O prefeito Adiló já fez essa apresentação, o prefeito de Flores da Cunha, César Julián, prefeito de Garibaldi, em que botou suas equipes técnicas. Eu sei que a Farroupilha tem essa semana também esse trabalho, botou suas equipes técnicas para olhar item a item e sugerir melhorias no projeto, que muitas delas já estão sendo incorporadas. Então, por exemplo, eu trazer aqui para a Farroupilha. Pode passar ali, Wilson. Aqui os investimentos em duplicações, com o devido ano e a extensão. E aqui as passarelas, por exemplo, o prefeito Feltrin. Tem 4 passarelas previstas para a Farroupilha, com os devidos quilômetros. Custa R$930 mil uma passarela. Eu acho, só de passar aqui algumas vezes, que precisa ter mais passarelas. Agora, quais os quilômetros, as comunidades que deverão ter passarelas? Talvez os senhores possam dizer, ó, tem que ter uma passarela no bairro tal, porque as pessoas atravessam para ir para o posto de saúde, para a igreja, para levar o filho na escola. Então, podemos incluir novas passarelas aqui. Pode passar. Aqui, todas as adequações de acesso para bairros, rótulas alongadas, tudo isso só em Farroupilha. Eventualmente, tem algum local que não foi contemplado. Por quê? Porque a gente analisa 1.131 quilômetros, as equipes técnicas trabalham em Porto Alegre e em outras cidades, então, daqui a pouco tem que botar mais 2, 3, 4, 5 rotatórias, entradas de bairros. Então, tudo isso pode ser subsidiado e deve constar nesse nosso projeto. Assim como o alargamento de viaduto, de ponte, tudo isso também é previsto com o devido valor. Vejam, eu falei o valor 15,6 milhões vai custar o viaduto do entroncamento da 453 com a 122. 15,6 milhões. O DAIR investe 150 milhões por ano em todas as rodovias do estado. Ele vai pegar 10% disso e vai botar num viaduto aqui? Não sei. Por favor, pode passar ali, Wilson. Aqui, o grande questão, né? Tudo isso tem que ser financiado. As praças do bloco 3, que estão ali previstas, tá? Tem um valor maior, a praça da 122, lá em Bom Princípio, que pode ser Caí, pode ser Portão, de 9,49, de tarifa máxima, e as praças aqui da região de cima da serra, Flores da Cunha, especialmente Farroupilha, que deve ser para baixo, para cima, que a gente pode discutir, 7,31, e de Carlos Barbosa, 6,85 de tarifa máxima, dali para menos. Pode passar, por favor. Eu tentei esse objetivo, né? Eu tenho 50 lâminas antes que eu acabei pulando, justamente para a gente tentar fazer esse momento aqui, o diálogo com a sociedade. O sucesso do projeto ele depende da interação com as partes interessadas, com quem utiliza a rodovia, com quem produz, com quem transporta a mercadoria, com quem se desloca para trabalhar, com quem se desloca para estudar. Então é fundamental que as contribuições elas venham para agregar e melhorar o projeto. O projeto ele não está acabado, ele é um projeto em construção. Então esse tipo de reunião aqui serve não só para nós ouvirmos, mas também para fomentar as contribuições através da consulta pública, das audiências públicas e das manifestações de deputados, prefeitos e vereadores. Pode passar. A gente reforça, a gente tem prazo para discutir. A gente tem a meta de até o final desse ano, inicialmente até setembro, talvez outubro, publicar os editais. Porque nós entendemos que se nós perdermos a oportunidade de fazer a discussão e a publicação nesse ano, ano que vem é um ano eleitoral. E a gente entende que isso já vai estar contaminado pela discussão eleitoral. A gente acha que não conseguirá mais avançar, ficará para uma outra oportunidade e nós perderemos mais uma vez a oportunidade de avançar nas rodovias gaúchas. Então, a gente tem essa meta de até o final do ano fazer os leilões das concessões. Pode passar. Pode passar. Então, assim, aqui também é um ponto que eu queria esclarecer. Até sábado, a gente tem a consulta pública aberta, em que a gente está recebendo por e-mail qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo fazer suas contribuições. Não quer dizer que a discussão pública se encerre. Nós precisamos ter um momento de receber as contribuições e melhorar o projeto. Semana que vem estaremos em Nova Hartz, em Igrejinha, Canela,
recebendo o prefeito de Lajeado, de Arroio do Meio, de Encantado. Ou seja, continuaremos discutindo, debatendo e recebendo as contribuições. Mas precisamos um momento também para dar resposta para os senhores. Tem uma série de demandas, prefeitos, sabe, de inclusão de investimentos, de alteração de praça, de retirada do limite do desconto, da outorga. Nós precisamos chegar no momento, que nós já temos o compromisso com o governador, que é a segunda quinzena de agosto, de fazer a análise de tudo que já foi feito e fazer uma devolutiva. Ou seja, olha, a nova proposta é essa. Conseguimos avançar, não conseguimos, podemos publicar, temos que discutir mais. Esse é o nosso compromisso. Nosso site tem todas as informações, não só o que eu passei, mas muito mais, obviamente. Pode passar. Então, tentei me ater o tempo, sei que foi rápido, mas fica à disposição esse material, e a gente pode, a partir de agora, ouvir, discutir, debater. A gente sabe que tem muitos pontos ainda que vão ter que ser discutidos ao longo dessa noite, mas a gente está à disposição aqui, justamente para ouvir e fazer essa conversa com todos. Então, agradecer, deputado, acho que, não sei se eu me ative ao tempo, mas peço desculpa se me alonguei demais. Obrigada, secretário. Eu vou passar de imediato a palavra para a mesa e vamos tentar se ater a 5 minutos, pode ser, né? Que a gente possa ouvir também os nossos outros participantes. Então, passo de imediato ao deputado... Tem outro microfone? Aí fica mais fácil a logística, Anderson. Passo de imediato ao deputado Pepe Vargas, então. Obrigada, deputado. Bom, muito boa noite, então, a todas os cidadãos e cidadãs que aqui estão. Queria cumprimentá-los, cumprimentando a minha colega François Menzi, o secretário Busato, o prefeito Feltrin, o prefeito Adiló, vereadora Denise, vereadora Amarante, enfim, todos os vereadores que aqui estão, e a todos os senhores e senhoras. Eu quero aqui destacar a importância do debate ser ampliado, né? Nós tivemos aquela audiência pública que ocorreu há 2 semanas atrás, creio eu, né? E hoje a gente tem condições aqui de aprofundar um pouco, né? E creio que nós precisamos, inclusive, secretário Busato, tempo suficiente para poder, inclusive, analisar todo esse conjunto de obras aqui que estão sendo propostas, que a maior parte das pessoas não tem conhecimento. Porque se trata de uma concessão de 30 anos. Né? E qualquer equívoco num processo desses, nós amargaremos por 30 anos o equívoco. Não estou dizendo que o processo terá equívocos, mas quanto menos discussão tiver, mais possibilidade de ter equívocos. O governo optou por uma modelagem de entrega à concessão privada. O governo não fez um estudo, poderia ter optado também por fazer uma modelagem para ver qual a possibilidade e a gente poder comparar o que seria mais vantajoso em termos de modicidade tarifária, ou seja, a tarifa mais baixa possível, no maior investimento possível, de um modelo onde, por exemplo, se utilizasse a empresa pública EGR, que teria também um contrato de concessão, teria recebíveis e poderia, da mesma forma que a concessão privada, utilizar esse contrato e esses recebíveis para oferecer em garantia financiamentos que viabilizassem os investimentos ao longo do tempo. Não temos esse estudo. Quanto ao estudo realizado e do que a gente pôde analisar até agora, eu queria fazer alguns comentários. Os pedágios que nós conhecemos, as concessões ou as estradas tarifadas que nós conhecemos até o presente momento, ou foram aquela experiência das concessões privadas dos anos 90, que perduraram até 2014, 2012, 2013, já nem me lembro mais, e o modelo da EGR. Ambos os modelos eram modelos de, fundamentalmente, pedágios para manutenção e conservação das rodovias. Não eram modelos de pedágios para alavancar recursos, para ampliação e novas obras nessas rodovias. Basicamente, manutenção e pequenas intervenções. Agora está se propondo aqui um modelo novo, que além da conservação e de pequenas intervenções, se propõe a fazer ampliações de obras, vamos dizer assim, né? São 146 quilômetros de duplicações, aproximadamente. Em torno de 5 quilômetros por ano, ao longo de 30 anos de obras de duplicações. Tem que somar isso às obras de arte que foram apresentadas aqui, mas a primeira coisa que eu queria colocar, me parece que 5 quilômetros de ampliações
por ano, né? Em média, ao longo de 30 anos, são 146 quilômetros no total, se eu não estou enganado, me parece que poderia se ir um pouco além. Principalmente naquele trecho que vai de Flores da Cunha, de Caxias a Flores da Cunha, Antônio Prado e P, que lá não tem nenhuma previsão de duplicação, por exemplo. Segunda questão que eu queria colocar é que neste modelo está também se trazendo uma novidade, que é fazer um modelo de pedágio com cobrança de valor de outorga. Essa não é a experiência brasileira, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, passando pelos governos posteriores até os governos atuais. Não se utilizou essa modelagem de valor de outorga. A União queria fazer no estado do Paraná 3.000 quilômetros de estradas pedagiadas com valor de outorga, e nas audiências públicas desistiu. Lá não será mais feito valor de outorga. E na BR-153, onde a União fez uma licitação com valor de outorga, a tarifa chegou a R$ 10,21, básica, né? Por quê? Porque também foi colocado um limitador no desconto máximo a ser oferecido pelos licitantes. Aqui também está se adotando esse modelo, valor de outorga com uma limitação de 25% máximo de desconto aos licitantes. Então, uma tarifa de R$ 9,49 vai redundar numa tarifa no máximo de R$ 7,00, o desconto oferecido. A RS 287, que foi licitada em dezembro do ano passado, não tinha valor de outorga. E o desconto que a empresa espanhola vencedora da licitação ofereceu foi de 54%. Aqui o desconto máximo será 25%. Então, o valor de outorga, ele não é adequado para uma modelagem de concessão de rodovias. Ele encarece a tarifa e, consequentemente, ele quebra o princípio da modicidade tarifária previsto, inclusive, na lei das concessões. A lei das concessões prevê o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mas também prevê a modicidade tarifária para que o usuário não seja, né, esfolado, vamos dizer assim. Então, me parece que esse modelo redundará em tarifas muito elevadas. Essa questão eu acho que é fundamental de colocar. Não é o caso aqui, tanto aqui, eu não sei, prefeito Feltrin, como é que fica ali na comunidade onde está prevista a instalação de uma nova praça de pedágio, né, na descida ali entre Farroupilha e São Vendelino. Mas também é preciso ter o cuidado de que comunidades do interior, de pequenos distritos, de pequenas comunidades, não tenham que pagar pedágio para 20% da cidade. Para ir no hospital, para ir na farmácia, para ir na prefeitura, para ir no banco. E nos outros blocos tem casos que saltam a olhos vistos, né? Aqui, como é um caso novo, aqui ali em Emboaba, ali, eu acho que vai ter tem que ver se não vai ter problema desse tipo. Então, também queria levantar esse aspecto, né? Então, se nós formos ver que o valor de outorga encarece a tarifa, e é por 30 anos, um outro problema que eu vislumbro é a taxa interna de retorno mais elevada do que é a taxa interna de retorno que tem sido praticada em concessões feitas pelo Brasil afora. Aqui a taxa interna de retorno é de 9,02%. Também uma taxa interna de retorno elevada, ela, consequentemente, também vai onerar a tarifa. Então, eu queria fazer essas observações, creio que meus 5 minutos já devem ter se esgotado, até para propiciar outras pessoas poderem falar e a gente também ouvir a comunidade. Obrigado. Obrigada, Pepe. Eu passo de imediato a palavra ao prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico. Boa noite a todos. Minha saudação à deputada Françomense. Saúdo aqui nosso colega, meu amigo, prefeito Feltrin. Saúdo o secretário Busato, que vem fazendo essa peregrinação com paciência, né, e dando oportunidade para que se faça essas discussões. Saúdo o deputado Pepe Vargas, saúdo a nossa vereadora Denise Pessoa, o Elton Gialdi, que representa a SIC Serra, e o vereador Gilberto Amarante, e também o Márcio Amaral, que representa aqui o deputado Neric, também se faz representar aqui, mas de forma muito especial a toda a comunidade. O deputado Pepe já abordou, de certa forma, temas que nós também viemos discutindo, que é a questão de Caxias a Flores da Cunha, onde não se tem nenhuma previsão nem de alargamento, nem de terceira pista, e são comunidades que têm uma interface muito grande, como todos os municípios aqui da região, mas Caxias e Flores da Cunha nós
pedimos um especial cuidado. A gente sabe que tudo que se põe de obra ao longo da rodovia, ela vai para o custo da tarifa. E uma questão que eu concordo com o deputado Pepe, e também nós já discutimos com o prefeito Feltrin, com a SIC Serra e SIC Caxias do Sul também, MOB, é a questão da outorga, secretário Busato. A outorga, nós entendemos que ela onera por demais. Eu aconselharia que se reveja essa questão. O desconto, se não for possível deixar ele flexível, mas que se aumente bem essa faixa, porque 25% me parece um limitador muito alto. E nós precisamos realmente estimular o menor preço. E uma outra questão que eu deixaria como sugestão, eu tenho visto falar muito em passarela. De Torres em diante, na 101, tu encontra pequenos túneis, que são feitos com a mesma galeria que se faz o esgoto, com 2x2, aonde acessa facilmente o ciclista, o motoqueiro, o pedestre e o cadeirante. As passarelas têm um custo alto e pouca utilização. As pessoas se arriscam a atravessar a rodovia, e é isso que nós precisamos evitar. Então, esses pequenos túneis, nós inclusive estamos nos preparando para fazer uma experiência dentro de Caxias. Eu observo muito isso aí na 101, são pequenos túneis, são galerias colocadas, né, com placa solar iluminando esses túneis assim, né, passagem, que me parece que ela dá uma mobilidade muito maior, e aí sim tu tem condições de fazer um cercamento por fora da rodovia barato, com tela, obrigando a pessoa a passar pelo túnel. Se tu for fazer a divisão interna da rodovia, tu tem um custo bem mais alto, porque tu tem que fazer toda uma mureta de concreto, e ainda assim o pessoal se arrisca a ultrapassar. Não vou me alongar, deixo essa sugestão. Pedi inclusive ao colega prefeito Feltrin que nos representasse, porque nós temos um outro compromisso. Estamos aqui em Farroupilha desde as 6 horas. Aliás, um trabalho liderado pelo prefeito Feltrin, que é o presidente da MESNE, onde estamos trabalhando muito a integração dos municípios aqui da região. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada, prefeito Adiló. Passo de imediato ao prefeito Fabiano Feltrin. Se eu pudesse depois, eu agradeço. Pode ser o vereador Amarante? Boa noite ao deputado Pepe Vargas, o prefeito Adiló, o presidente da MESNE, Fabiano Feltrin, o secretário Busato, deputada Francis, a nossa vereadora Denise, o Elton, nosso presidente da SIC. E quero também aqui agradecer a presença dos vereadores, todos aqui da nossa Farroupilha, da região, o nosso presidente Tadeu Salibes dos Santos, os presidentes de bairro, o padre Darcy Camati, o presidente Wilson da comunidade, aqui onde cedeu o local para nós termos essa reunião hoje. Claro, secretário Busato, que ninguém de nós quer pedágio, nós não queremos pedágio, até porque pagamos já, como é uma velha frase, pagamos os nossos impostos para ter as nossas estradas conservadas e também as obras de expansão, das quais não vem sendo feito aqui na nossa região há mais de 30 anos quase. Então, hoje está se discutindo o pedágio, que é um assunto que não vamos discutir mais a questão de não ter pedágio. Vamos tentar trabalhar e queremos sim, já que o governo do estado abriu esse espaço para debate, para que leve nossas reivindicações e consigamos com isso diminuir principalmente os impactos que vêm a causar a nossa região, principalmente na questão financeira. Tratando de Farroupilha, nós somos aqui, de certa forma, o município do centro, o centro da Serra, aqui da região metropolitana da Serra Gaúcha, e também recebemos os maiores impactos, né? Ou seja, na medida que aumentar a traficabilidade, nós ter
as duplicações todas efetivadas e também as ruas triplicadas, estamos aí com a preocupação que isso não venha a travar o nosso deslocamento bairro para bairro, de centro para os bairros e vice-versa. Conforme as obras já colocadas no último cronograma, porque antes não estava muito claro, agora parece que clareou um pouco mais, mas mesmo assim precisamos de mais tempo. Precisaríamos de mais tempo para, até para ilustrar, para que a comunidade, os moradores da nossa região, se apropriem um pouco mais disso, que hoje estamos vendo pela primeira vez as obras hoje. Tudo bem que representação de entidades, presidentes de bairro, que levarão sim para suas comunidades. Mas é muito ou pouco tempo, precisamos estender esse tempo para discussão. Outro assunto que tem nos levado a, de 25%, limitando assim o valor mínimo do pedágio, até eu estava lendo aqui no contrato do BNDES, que está no critério híbrido de licitação, demais com a outorga arrecadada é possível ao poder público realizar investimento em outras rodovias, principalmente naquelas com menor capacidade de atração do setor privado. Destaca-se que a destinação dos recursos da outorga é prevista pela própria Lei 14.875 de 2016. Entende-se que lá na lei também diz que o governo ele pode utilizar, não quer dizer que ele deve. Então, para nós todos, entendemos que ele não deve utilizar, e eu acho que o senhor tem ouvido em todas as passagens, nós não queremos outorga, não há como nós pagar um valor. Eu entendo que nós estamos... Primeiro, deveríamos ter estrada com qualidade e obra de expansão. Segundo, não deveríamos ter pedágio. Terceiro, estamos pagando uma multa para o governo do Estado. Então, o valor da outorga, eu acho que é um assunto que não podemos ter. Isso não vai tirar recurso, por exemplo, dos investimentos já previstos. Entendo que as passarelas, conforme foi citado, de repente são 4 aqui no município de Farroupilha, e mais alguns pontos que possam servir a colocado na nossa cidade, na nossa região. Eu até penso que o prefeito de repente venha fazer uma espécie de croquis e levar junto ao governo do Estado, para que coloque, faça essas adequações, de repente ouvindo até a própria comunidade, e nós consolidamos o contexto de uma forma geral. Mas penso sim, volto a reforçar, nós vereadores não queremos outorgas nesse contrato. Obrigado. Obrigada, vereadora Amarante. Passo à vereadora Denise e depois ao Elton. Bom, boa noite a todos e todas. Uma saudação especial ao deputado Pepe Vargas, prefeito aqui Feltrin, também secretário Bonato, deputada Fran, vereador Amarante, também o Elton, e quero cumprimentar também o vereador Wagner Petrini, também compõe a frente parlamentar em Caxias do Sul e também é presidente da Comissão de Obras, lá da Câmara de Vereadores de Caxias. Também o vereador Idacir de Bento, que também coordena a frente parlamentar, os demais vereadores, vereador Juliano e os demais que estão aqui acompanhando. Estamos organizando, fazendo uma articulação regional dos vereadores aqui, e nessa articulação temos várias convergências sobre pontos aqui da Serra. Entre eles é unânime a questão de não aceite da outorga. A questão da outorga não tem justificativa para nós que seja plausível, que responda realmente à demanda da Serra. Sabemos que o polo da Serra é o filé das rodovias e que terão muitas empresas interessadas, mas que há formas de garantir as obras que não seja a questão da outorga, mas que sim, fiscalização de forma adequada e constante, com certeza
vai se garantir que realmente se execute, né, as obras, se tiver uma fiscalização forte sobre as obras. A nossa preocupação também é quanto à questão do cronograma, que foram apresentadas várias obras interessantes, né, que acho que todo mundo, obviamente, enche os olhos, mas a gente tem um pouco de receio, né, de comprar ilusões e não ter realmente essas obras no prazo que foi colocado. O papel aceita tudo, o mundo digital, então, muito mais, né, a gente vive numa era da pós-verdade, e a gente, no mundo real, a gente sabe que a gente está comprando aí um pacote de 30 anos, né, de sonhos, e que talvez, quem já foi, né, já sofreu com o antigo modelo de pedágio, sabe que também havia uma proposta que não foi contratualizada. Então, a gente tem esse receio de que realmente vai ocorrer ou não essas obras. Porque, bom, afinal de contas, quantas licenças ambientais vão ser necessárias para tantas obras? Daqui a pouco, qualquer coisa é justificativa para a obra não acontecer. Então, a gente tem essa preocupação. Se tiver que ocorrer alguma desapropriação, o Estado tem recurso para isso? Ou vai ser mais uma desculpa para não realizar a obra? Então, a gente tem várias questões que agora pode se parecer muito interessante, mas a gente tem preocupação se realmente vai ser execuível, né, no tempo proposto. Então, a gente precisaria aprofundar esse detalhamento do cronograma e nós há necessidade de mais debate ainda, para a gente enxergar essas obras, especialmente agora que está se abrindo, especialmente os protocolos aqui da nossa região, que a gente pode realizar reuniões presenciais e a comunidade pode participar. Não é a hora de fechar o debate, sim de reiniciar o debate, para que a população consiga realmente se apropriar de todo esse debate que é importante para os próximos 30 anos. Então, somos contrários à questão da outorga, a questão da cobrança dos 30% de pista dupla também. A gente entende que a licitação ela deve ocorrer pelo menor preço, então não tem que haver limitação de deságio, é o menor preço, ponto. A empresa que vencer, assim como já foi feito em outras praças, ela que vai ser responsável. A gente não pode utilizar uma limitação de deságio para fazer caixa para o governo do Estado. Já pagamos impostos, muitos impostos, aqui pagaremos um pedágio caro, se houver a limitação de deságio, e ainda pagaremos a infraestrutura de todo o Estado. Não é justo com a Serra Gaúcha, né, com essa região que trabalha tanto e contribui tanto para o Estado. Então, essa é a nossa posição. Estaremos aí apresentando também essas nossas contribuições, né, para o governo do Estado. Queremos já de imediato também pedir, né, aos deputados aqui intermediem, né, uma agenda junto ao governo do Estado, para que a gente consiga também apresentar as nossas sugestões para o governo do Estado. Não entendo que deva se terminar o debate agora, no dia 31. Como eu falei, nós que estamos na Câmara de Vereadores, que representamos a população, que estamos próximos do povo, a gente percebe que agora que a população quer debater e está ficando atenta, né, a esse debate, está começando a perceber o que vai acontecer no próximo período. Então, a gente precisa aprofundar o tema. Obrigada. Obrigada, vereadora. Passo de imediato a palavra ao Elton. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite de estar aqui nessa noite. Quero cumprimentar de forma muito especial a deputada Fran, deputado Pepe, o amigo Fabiano Feltrin, prefeito, presidente da MESD, e de forma muito especial também ao secretário estadual, Leonardo Busato, tem sido um servidor incansável na busca pela mediação deste importante fato que é as concessões das nossas rodovias da Serra. Um abraço também muito especial a Denise, ao vereador Amarante e aos demais vereadores, ao presidente da SIC aqui de Farroupilha, ao amigo Trujillo, né? Vinícius, Gervásio, estamos aqui reunidos com muitos amigos. Secretário, eu quero aqui reafirmar a posição da SIC Serra, que nós somos muito favoráveis à concessão.
nós trabalhamos muito em prol das concessões. Estamos determinados a ter nossas rodovias concedidas, porque já está provado que não é o Estado que vai conseguir nos dar rodovias adequadas, rodovias seguras e rodovias decentes. As rodovias que nós temos hoje são medíocres, são de risco. Então, secretário, pontuado isso e dizendo que somos totalmente a favor das concessões, eu quero aqui salientar somente alguns pontos que são de extrema importância para o sucesso do negócio. Primeiro ponto, o tempo. Nós precisamos um maior tempo para um planejamento adequado das obras, uma vez que estão sendo planejadas rotatórias, onde simplesmente não é possível fazer uma rotatória. É necessário fazer uma alça de viaduto, alguma coisa assim, em função do desnível do terreno. Então, nós já identificamos vários pontos que é de extrema importância uma análise mais adequada, tá, das obras, para nós não nos arrependermos daqui a 5, 6 anos. Né? Em tempo curto, nós já identificarmos que a gente fez uma rotatória onde, na verdade, deveria ser feito um viaduto ou uma passagem de nível. Secretário, deságio em 25%. Nós entendemos que o deságio ele precisa ser livre ou, ao menos, estabelecido em até 60%. Eu falo isso, secretário, porque é de extrema importância que a gente consiga ter um valor de pedagiamento onde o usuário, onde a nossa população entenda que seja um valor justo e um valor adequado. Bento a Porto Alegre, ida e volta, são 220 quilômetros. Pela proposta atual, nós estaríamos pagando R$ 33,00 de pedágio, ou seja, 15 centavos ao quilômetro. Com o desconto dos 25% de deságio, essa tarifa iria para R$ 24,75. Aí eu pergunto, a população vai gostar de pagar R$ 25,00? Nós entendemos que ainda ela está cara. Porém, se nós conseguirmos atingir um valor de R$ 17, R$ 18,00 para nós fazermos 220 quilômetros indo e voltando a Porto Alegre, poxa, é um valor justo, é o valor de 2 Coca-Cola litro. Eu acho que é de extrema importância ter um valor adequado, um valor justo. Portanto, nós entendemos que o deságio é de extrema importância que seja ampliado para até livre ou até 60%. Outro ponto de extrema importância, secretário, é a outorga. Está pacificado aqui que a outorga ninguém aceita. No meu entendimento, a outorga é um recurso que compromete o fluxo de caixa da concessionária que vai ganhar o negócio. Ou seja, antes dela começar a pintar a rodovia, limpar a rodovia, arrumar os buracos, ela já vai ter que ter desencaixado, desembolsado 100 milhões, 50 milhões. Então, isso compromete o fluxo de caixa da empresa e também é um ponto importante. Secretário, aqui na Serra, nós estamos favoráveis à concessão. Tem regiões do nosso estado que não querem a concessão. Então, o estado vai pegar o valor da nossa outorga aqui da Serra, do povo serrano. Quando a rodovia RS 118 estiver cheia de buracos, que isso vai acontecer daqui a 1 ano e meio, o estado vai pegar o valor do povo da Serra e vai fazer a recuperação da rodovia 118, onde o pessoal lá de Gravataí não quer o pedágio, não quer a concessão. Então, isso é uma questão de injustiça, na verdade. Secretário, prazo de 30 anos.
todo mundo também pega nessa questão, poxa, mas 30 anos é muito tempo, é muito tempo, é muito tempo, então a gente gostaria que esse prazo, secretário, talvez fosse estabelecido em 20 ou 25 anos. Eu entendo que o montante do negócio é expressivo e por isso que ninguém vai comprar uma rodovia com uma concessão somente de 15 anos. Mas eu acho que a gente pode melhorar esse prazo para 20 ou 25 anos. E, por fim, BR-470, em Nova Prata, para concluir. BR-470 em Nova Prata. Secretário, tem 6 quilômetros lá, que é um erro nós estarmos estadualizando. Porque esse trecho de 6 quilômetros vai ficar no meio de uma rodovia que amanhã ou depois ela vai ser concedida por uma outra concessão, o DENIT certamente vai duplicar e vai fazer essa concessão, e aí nós vamos ter um empecilho ali, nós vamos ter um problema para resolver de 6 quilômetros, porque foi estadualizado. Então a gente até entende que aqui na nossa região é adequada à estadualização, mas em Nova Prata não se justifica. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado, desculpe por eu ter me estendido aqui, mas era essa a ideia. Teria a questão da tarifa única, né? O valor tarifário único, que também eu acho que é um erro, nós tentarmos igualarmos todos os diferentes. São diferentes, nós não podemos igualar, nós não podemos criar uma tarifa única numa região onde tem 15 mil veículos numa rodovia que passa e na outra rodovia tem 6 mil veículos. Nós não podemos ter o mesmo valor tarifário. Desculpe eu ter me pronunciado e exortado o tempo aí. Boa noite. Obrigada, Elton. Desculpa, mas é que a gente já está com o tempo, né, excedido e a gente gostaria de oportunizar todos. Passo então ao prefeito Fabiano Feltrin. Boa noite a todos. Cumprimentar a deputada Fran e o deputado Pepe pela iniciativa, bem como os vereadores, a Denise, o Gilberto, presidente da Câmara de Farroupilha, e eu cumprimento todos os vereadores aqui, as entidades representadas, especialmente a nossa comunidade, em especial a ti, Busato, por tê-lo aqui pessoalmente também, muito nos gratifica e ajuda para nós tomarmos as decisões em conjunto. Com relação à MESNI, a MESNI é composta por muitos municípios e não é uma unanimidade a questão do aceite ou não das concessões. A maioria, ele opta pela concessão, pela maneira que nós estamos precisando de infraestrutura. Então, a MESNI se manifesta a favor, evidentemente, agora emergindo e trabalhando junto com o SIC Serra, com o CORED e com as demais entidades para que a gente possa ser colaborativo nas sugestões. Com relação à Prefeitura de Farroupilha, eu represento a sociedade civil organizada e o povo. Por isso, Busato, que nós assinamos um documento que foi entregue a ti, né, pela sociedade civil organizada, SIC, CDL, Sindilojas, Sindigêneros, OAB, União de Associações de Bairros, onde nós pedimos para que vocês reavaliem de não ter o pedágio onde dizia Emboaba, que é em meados de Nova Milano, porque é aquilo que o deputado Pepe colocou muito bem. Não tem como você deixar um farroupilhense, um morador, para vir para o centro pagar uma conta, pagar um pedágio. Então, é a primeira pergunta que eu te faço, se isso sim é possível rever essa situação e como que está isso, se eu puder te comentar aqui já, para depois eu seguir com o meu assunto. Bom, são muitas questões, mas só a questão da praça. Todas as praças propostas, elas são passíveis de mudança. Todas. Não existe uma definição de cima para baixo. O que nós precisamos entender é se existe uma sugestão de local, prefeito, deputados, que seja apropriado do ponto de vista técnico, mas, fundamentalmente, não faça isso que o deputado realmente Pepe Vargas colocou. A praça não deve estar entre comunidades, regiões ou bairros que vão buscar posto de saúde, levar o filho na escola. Então, assim, a gente tem que tentar achar um local que prejudique, senão ninguém, né, talvez seja impossível, mas o mínimo possível e eventualmente tratar. Então, esse é um ponto importante. Todas as praças, elas são sim passíveis de alteração de local.
Lhe agradeço, secretário Busato, e fica esclarecido isso para a nossa comunidade, para que não haja mais nenhuma manifestação, especialmente na imprensa, que o local estava correto. Tá ok? Então, isso está combinado entre nós e fico muito grato pela questão de também revisar essa situação. A outra questão é que a gente vai agora, juntamente com o CISGA e com o SIC Serra e com a MESNI, nós vamos entregar um documento, que vai ser feito ainda essa semana, né, Elton, que vai colocar as nossas sugestões com relação à outorga, com relação ao tempo. O que a gente entende, o que a gente estudou, é que as parcerias público-privadas, na grande maioria, no Brasil todo, são de 20 anos. Talvez por uma concessão da magnitude que está tendo de investimentos, poderíamos pensar em 25, mas nós somos contra os 30 anos. Acho que 20 anos seria o ideal. Entendemos que podemos avançar nessa situação. E com relação à Farroupilha, a nossa equipe técnica tem trabalhado há bastante tempo para que a gente agora, nesse próximo final de semana, então entregue as nossas sugestões colaborativas. Por exemplo, que ali tem um investimento grande na Santa. Pela equipe técnica, a gente teria que colocar no trevo de Santa Rita esse investimento. Então, é uma questão de detalhes que a gente vai ser colaborativo com o Estado e agradecendo ao Wilson e também a parte técnica que todos vocês nos prestigiam essa noite. Muito obrigado. Obrigada, prefeito.